Boa noite, mulherada. Primeiro encontro dessa mulherada palestrante de 2025. Bora retomar com muito gás, muita energia e invadir os palcos desse Brasil e desse mundo. Esse é o nosso objetivo agora em 2025. Que a gente suba em muitos palcos e que vocês estejam prontas para isso. Nervosas, ansiosas, isso a gente sempre vai estar. Subir ao palco ou passar a nossa informação, o nosso conhecimento, a nossa mensagem, sempre vai dar um friozinho na barriga, e isso é bem comum. Mas a gente precisa se preparar para estar nesse lugar, né? Porque a ansiedade a gente controla se a gente tiver a consciência que estamos realmente prontas, que aquele lugar é nosso e que somos merecedoras. Então, hoje, por ser o primeiro encontro do ano, a gente vai para um caminho um pouco diferente aí. A gente precisa entender qual que é o nosso objetivo de verdade como palestrante. E aqui eu vou jogar muito a real com vocês. Tá tudo bem se for pura vaidade. Tá tudo bem se for puro ego. Tá tudo bem. O que a gente precisa? Ter consciência disso. Combinado? É um lugar, aquela, né? A gente escuta e não julga, é isso que está aqui mesmo. Não tem problema, ninguém aqui não tem que ser santa, nem perfeitinha, nem nada disso. Pode ser que eu queira o meu lugar, o meu trabalho, e que sim, a palestra seja só para ter mais visibilidade, a palestra seja só para eu conquistar mais seguidores, conhecidos, seja lá como for. E isso não é um problema. O problema é quando a gente não assume a real intenção, e aí a gente vive frustrada, porque a gente não alcança o que a gente quer. Então, a gente já vai começar 2025 tirando qualquer posicionamento falso e mentiroso, tá? É nós com a gente mesmo. Por que estou começando falando isso? Porque palco dá trabalho. Levar a nossa voz dá trabalho. E nem sempre vai ser tão legal. A gente vai enfrentar muitas coisas, muitas pessoas, muitas chateações, como qualquer lugar, inúmeras vontades de desistir. Pessoas que vão puxar o tapete, porque a gente está falando de ser humano e a gente não tem como evitar algumas situações. Se a gente tem a consciência do que a gente quer com isso, a gente se frustra menos. A gente vai entender até onde ou quando a gente vai investir, porque palestrante precisa investir. E não é pouco. Até a gente conseguir palcos e palcos que nos remunerem, leva tempo. Né? Então, a gente vai passar por muitos palcos que a gente não vai receber, muitos palcos, inclusive, que a gente vai pagar. Acreditem. E aí, eu já vou começar falando. E quando as pessoas falam que você vai pagar para palestrar, isso é bem comum. Por quê? Porque um evento requer muito investimento. E quando a pessoa paga para estar num palco, ela está investindo na divulgação dela. Por quê? Porque ali já está um público. Então, a gente vai, daqui para frente, em todos os nossos encontros desse ano, a gente vai tirar essa magia mentirosa dos palcos, esse glamour que não é bem assim dos palcos, porque eu quero vocês conscientes, tá? É delicioso, eu não troco por nada, eu me realizo nesse lugar, e assim, contem comigo para o que puder fazer vocês estarem nele. Mas estejam conscientes como são as coisas. Às vezes a gente vê uma pessoa palestrando em lugares incríveis, em lugares internacionais, e ela investiu alto para estar ali, tá? Então, realmente sem julgamento, porque faz parte do movimento de palestrantes, mas eu já queria começar trazendo para vocês
essa reflexão, porque eu percebi, né, nesse meio do caminho aí, que as pessoas acham que é ter vontade, uma boa dicção, e que pode se jogar no mundo dos palestrantes aí, que daqui a pouco está ganhando milhões. Não é bem assim. É uma profissão, como todas as outras, de uma construção. Então, o que a gente vai começar, vocês já com a reflexão. O que eu quero, né? A gente vai traçar hoje metas, vamos desenhar alguns objetivos. O que eu quero com isso? Eu quero que seja uma profissão realmente, eu quero chegar a um momento de viver disso, e aí existe um caminho a seguir, ou eu quero que seja um complemento do meu trabalho, para que faça com que eu tenha mais visibilidade, para que eu alcance mais pessoas, e assim vou ter mais sucesso, vou ter um faturamento no meu outro, na minha outra profissão. Vou usar eu como exemplo. Então, por exemplo, Fabiana como mentora. Eu quero ir para os palcos para que tenha mais visibilidade e assim eu consiga alcançar mais pessoas e vender mais mentoria. É uma questão. Então, eu vou seguir um caminho. Ou então, Fabi, como palestrante, quero investir nisso para ser realmente um trabalho que me traga uma grande, ou talvez a principal remuneração. É outro caminho. E pode ser que seja simplesmente missão, propósito, onde eu quero levar a minha história para inspirar outras pessoas. Também é outro caminho, tá? Então, são 3 lugares que eu gostaria que vocês refletissem. Mais para frente a gente vai trocar mais figurinhas sobre isso, mas vamos começar já olhando para esses 3 lugares. A gente não consegue ter resultado em nada se a gente não souber o porquê que a gente está querendo aquilo, né? E os 3 caminhos está tudo bem, tá? Então, e nem sempre é essa questão de propósito, tá? A gente descobre esse propósito, inclusive, no caminho, e incrível, mas pode ser que tenhamos pessoas junto com a gente que não. Eu vejo indo para o palco uma forma de eu ser muito bem remunerada. E ok. Certo? E a gente vai começar sempre trazendo a responsabilidade do que é estar nos palcos, do que é estar falando com outras pessoas. Tudo que a gente fala ali pode ser fundamental na virada da chave de alguém, no momento de alguém. A gente está lidando com mentes que a gente não sabe como é que está, com dores que a gente desconhece. Então, sejam muito responsáveis com esse momento. E eu falo principalmente para quem vai para o lado emocional ou terapêutico, a gente não abre feridas que a gente não pode fechar. Palco não é sessão de terapia, não é. Lógico que a gente, como terapeuta, a gente estuda algumas questões e algumas coisas a gente leva. Mas é ético, inclusive, e respeitoso, que eu não mexa em feridas, que eu não vá ali dar continuidade. Quando a gente percebe algumas pessoas se emocionando no palco, chorando, fiquem atentas, tá? É lógico, você vai pegando esse feeling, você vai percebendo, tem gente ali que se emocionou pelo que você falou, mas não vai muito a fundo daquela dor, porque você não sabe com o que você está lidando ali. É um lugar de extrema responsabilidade, tá? E como a gente vai começar a construir as palestras e vamos sempre contar também a nossa história, é bom a gente já entender logo de cara isso, porque às vezes a gente vê que tem palestrante que percebe alguém chorando, e aí, né, parece que é o auge do palestrante, tipo, conseguir tocar a pessoa. E aí vai mais a fundo naquilo. E aí? Né? É nossa responsabilidade com o próximo. Então, a gente sempre prestando muita atenção, indo em lugares que a gente conhece. Combinado? E aí, a gente vai começar com um planejamento mesmo. Né? Planejando com intenção, com propósito, com fundamento.
E a gente vai criar aí o nosso mapa mental das nossas metas de 2025. A nossa vida profissional e a nossa vida pessoal, elas caminham muito juntas. E, às vezes, a gente deixa de fazer metas para algum dos lados, ou alguma das áreas da nossa vida. O que acontece, a gente chega num período do ano que a gente se vê, por exemplo, trabalhando demais e tendo lazer de menos. E a gente começa a ficar triste e frustrada, porque parece que a gente não está aproveitando a vida. Só que a gente nem traçou metas para a vida pessoal. Então, eu vou querer conquistar o quê? Eu vou querer mudar o quê? Ou melhorar o quê? Nos relacionamentos, nas finanças, no meu negócio. A gente vai pensar nisso como um todo, até para a gente entender onde os palcos se encaixam nisso. E a gente vai começar a desenhar esse mapa juntas. A base do mapa, eu vou depois compartilhar com vocês, para que vocês desenhem mesmo o mapa de vocês, tá? Mas a gente vai começar a soltar os insights e mexer um pouquinho aqui. Eu vou trocar minha tela para a gente começar. Se alguém não está com papel e caneta por aí, já vi bem a caneta da sua. Boa, Su, isso mesmo. Se alguém não está, pegue, porque a gente vai dar uma boa rabiscada agora, porque computador é bom, celular é bom, mas eu sou do tipo de pessoa que na hora que eu com os meus pensamentos, os meus insights, eu adoro papel e uma caneta. Eu acho que eu funciono muito bem assim. Então, qual que é a ideia mesmo aqui? A gente começar a traçar algumas metas. Eu gosto muito dessa frase, onde sonhar é o primeiro passo, planejado é o caminho, agir é a transformação, né? Então, a gente precisa planejar para a gente saber onde a gente está caminhando, com muito cuidado, para o planejamento não ser uma trava, não ser uma desculpa, não ser uma muleta, não ser algo que faz a gente se sabotar. Porque a movimentação é fundamental para que a transformação aconteça. Não adianta a gente colocar tudo aqui no papel e a gente não entrar em ação. Aí, sem agir, não adianta nada. E para a gente pensar nas nossas metas, a gente vai colocar 5 áreas: carreira e negócios, saúde e bem-estar, relacionamentos, finanças e desenvolvimento pessoal. Para cada uma dessas áreas, a gente vai colocar de 3 a 5 metas. Lembrando que o ano tem 12 meses. A gente vai ser muito consciente que a gente está traçando metas aqui para esse período. Não adianta colocar metas astronômicas, que seriam realizadas em 2, 3 anos, e a gente chegar lá no final do ano e estar frustrada porque não aconteceu. Não quer dizer que é para sonhar pequeno. Quer dizer que é para a gente começar a agir com um pouco mais de consciência. Eu não diria nem pé no chão, que eu quero que vocês voem mesmo, mas um pouco mais de consciência. E se a gente daqui a pouco precisar reajustar essas metas, está tudo bem. Quando a gente fala aqui dessa carreiras e negócios, eu coloquei algumas para dar como exemplo do que eu quero que vocês rabisquem aí. Por exemplo, lançar 5 palestras ao longo do ano. Pode ser 5 temas diferentes, pode ser lançar a minha primeira palestra, pode ser lançar uma nova palestra, né? Depende do momento que vocês estão com isso, tá? Participar de 3 eventos como palestrante convidada, e depois eu vou mostrar para vocês por que eu coloquei esses exemplos aqui. E criar uma palestra online para impactar mais pessoas. Tudo aqui teve uma intenção
com vocês, tá? Então, por quê? Porque para cada meta que eu defino, eu preciso colocar as ações que eu vou fazer. Lembra que eu preciso agir. Se eu quero lançar 5 palestras ao longo do ano, existem algumas coisas que daqui eu preciso fazer. E aí, por isso que a gente vai começar a aumentar esse mapa. Então, por exemplo, eu preciso desenhar as palestras. Isso quer dizer o quê? Definir temas e público. Se eu quero ser convidada, deixa eu mais para cá, para centralizar para vocês. Se eu quero ser convidada como palestrante, eu preciso estar em dia com meu networking. Fabi, eu detesto isso. A gente vai mudar essa visão. E aí eu venho falando, a Mônica até briga um pouco comigo quando eu falo isso, porque na minha visão a Mônica é uma das pessoas que mais entendem e que podem falar aqui de network, porque ela faz parte aí, já fez parte de movimentos muito sérios e que eu considero que realmente são networks, mas eu já vou falar para vocês. Infelizmente, a palavra foi banalizada. Network quer dizer você cuidar da sua rede de contatos, você ter relacionamentos. E isso vai muito além do que cafezinhos de grupos de mulheres. É muito além disso. Hoje, banalizaram tanto que hoje as pessoas enxergam o network, tipo, a gente fala, não, network, a gente já associa a esses cafés. E não estou desmerecendo os cafés. Eu acho que é importante, e principalmente nesse movimento de palestrante, vocês vão ver que eu vou incentivar vocês a participarem, mas eu quero que vocês comecem a ir mais consciente. Network é cuidar desse relacionamento. Não adianta você estar em 500 grupos e você não conhecer as pessoas. Network é ouvir. É o entender que, quando eu me reúno para falar, para conversar com a Suzane, eu quero ouvir sobre ela. Eu quero saber dela o que ela faz. Não é eu ficar falando o tempo todo de mim. A gente vai trazer um formato para vocês, que é um formato bem sério e que é usado aí, muito parecido, ele foi modelado nas grandes empresas de network, os grupos sérios mesmo de network, para que vocês entendam, é muito mais sobre ouvir o outro, conhecer. Quando que o network está fazendo efeito? Quando eu conversei com a Su, sei o que ela faz, aí eu vou estar lá num churrasco, alguém solta alguma coisa que eu falo, eu tenho uma pessoa que eu posso te indicar. E aí eu indico a Suzane. Eu não vou só passar o contato da Suzane. Eu vou lhe falar para Su, estou passando seu contato para uma pessoa que me falou que está em tal situação, tal, não sei o quê. Eu vou fazer esse meio de campo. Nos grupos realmente de network, né, nesses movimentos sérios, que são empresas de network, essa pessoa que indica, ela até acompanha para ver se aconteceu, sabe? Ela está ali, ela é responsável por aquele contato. E é isso que a gente precisa fazer. Então, nos encontros que a gente for, escute, preste atenção no que as pessoas falam, vejam quem são. A gente vai falar, inclusive, mais para frente, sobre parceria estratégica, porque você vai ficar atenta a pessoas que você pode ter parcerias ou que em algum momento pode ser interessante para você fazer uma palestra na empresa dela, no movimento dela. É ser interessante, não é ser interesseira. Eu quero que, a partir de hoje, vocês se divulguem muito. E vou cobrar de vocês por isso. Mas
Eu não quero panfleteira. Panfleteira não tem lugar no palco. Só é chamado para o palco quem em algum momento se coloca interessante. Desses grupos que vocês devem participar de alguns, né? Pegue um dia para dar uma olhada nas mensagens. Comente sobre a mensagem de alguém. Sabe, assim, se coloca mais participante. Porque aí outras pessoas vão se interessar. Isso é estratégia. Isso é posicionamento. Nós, como palestrantes, treinadoras, a nossa imagem, a nossa simpatia é o que vale mais, é o maior investimento que a gente pode ter. A gente tem que plantar para que essa pessoa, tipo, alguém ali no grupo uma vez comentou e a pessoa ir procurar quem somos nós. Essa é a construção, tá? Então a gente vai falar, isso vai fazer parte, mas eu já quero, assim, que a gente comece muito mulher madura esse ano, sabe? Então, quando a gente fala de participar desses 3 eventos, ser convidadas, estar em dia, então, com network, posicionamento. Teve um outro encontro que eu cheguei a falar e usar muito o termo, né? Que às vezes a gente pensa assim, mas quem sou eu na fila do pão? E é aqui que a gente se lasca. Quando vem essa frase na nossa cabeça do quem sou eu na fila do pão, a gente vai precisar se bancar. A gente vai fazer alguns exercícios de confiança, de autoconfiança, mas é assim, se a insegurança tá demais, estão proibidas de falar isso. Exatamente, Nádia. Não existe mais essa frase aqui. Porque você vai definir o tema que você vai querer palestrar. E se você não entende sobre esse tema, eu vou ser a primeira pessoa a falar: não. Vai estudar primeiro. Estuda, que aí quando falarem com você sobre esse tema, você vai conseguir conversar, debater, enfim. A gente estuda para caramba. A gente tem uma porrada de cursos online, presenciais, fora o que leu, o que ouviu, o que parou para prestar atenção. Então, assim, não existe mesmo isso. A gente estudou, a gente está desenvolvendo técnicas para nossa fala ficar melhor, para eu aprender a ter mais desenvoltura no palco, mas o conhecimento do assunto a gente precisa ter. E quando a gente fala no conhecimento do assunto, é entender assim, sempre vão ter pessoas que saibam mais sobre aquele assunto e vão ter pessoas que sabem menos. Lógico que, como qualquer treinador e palestrante, nosso público sabe menos que a gente. Isso não quer dizer que na plateia não tenham pessoas que saibam mais. Isso vai acontecer. Por isso que a gente vai trabalhar algumas questões assim, que são até jogo de cintura. Porém, a transparência, a honestidade é muito importante aqui. A gente não vai se colocar abaixo de ninguém, mas a gente não vai fingir ser quem não somos. Tá? Isso é importante. Vá no assunto até onde você se garante. Aonde está tremendo, estuda mais. Opa! E aí, criar uma palestra online para impactar pessoas. Por que essa parte também é importante? Porque a gente vai se desenvolver palco presencial mesmo e o online. Muda muito. Eu conheço pessoas que arrasam no presencial e são muito ruins no online. Como eu conheço pessoas que arrasam no online e, putz, no presencial se perdem. E por que essa diferença? Além de lidar com a tecnologia, além de lidar com o olhar para vocês aqui na telinha tal, existe uma postura, existe a reação. Por exemplo, quando a gente está no online, nem todas as câmeras estão abertas. E aí, eu já vou falar para vocês.
vocês podem começar a treinar a abrir essas câmeras. Hoje eu não briguei. A partir do próximo encontro eu vou brigar. Sabe por quê? Porque se você... Isso, adoro. Porque quando vocês estão aqui, você nunca sabe se a pessoa está lá de verdade. E quantas vezes a gente fingiu que estava? Quantas vezes a gente mandou uma mensagenzinha lá para o curso, para o palestrante, como se, estou aqui, não sei o quê, e era mentira. A gente estava fazendo outra coisa. Não vai dar para assistir de pijama? Vai sim, porque com certeza seu pijama é lindo. Isso não é um problema para nós. Eu prefiro que vocês apareçam de pijama do que vocês não apareçam, mas até por isso, por treinar, por conexão, eu comecei o encontro para as meninas falando que eu estou hoje derretendo. Eu tentei colocar outra blusa, juro que eu tentei, mas eu não estava aguentando, né? Eu transpiro muito, muito, assim. Então, eu aqui já estou. E essa parte do busto, gente, só eu sei o quanto eu sofro. Se eu tivesse com a outra roupa, eu ia ficar mais ainda. Então, que a gente possa estar nessa sala confortáveis, mas que a gente esteja presente. Porque a gente já vai treinando isso, né? E a gente, como palestrante, a gente, como treinadora, esse contato visual é importante. Porque às vezes a gente se sente falando sozinha. Por isso, para quem chegou um pouquinho depois, qual que é a ideia aqui? A gente vai traçar as nossas metas como palestrantes e treinadoras em 2025. E aí, esse mapa vai ser entregue para vocês, mas aqui estão exemplos meus, tá? Então, essas 5 categorias a gente vai desenhar as metas, e eu coloquei aqui alguns exemplos para que a gente pudesse entender que, assim, eu tenho uma meta de lançar 5 palestras ao longo do ano. Eu vou definir as ações que eu preciso fazer isso. Tá? O criar uma palestra online para impactar mais pessoas. Hoje o online, a gente sabe que ele está meio cansativo. Isso é mais desafiador para a gente. A gente precisa ter ainda mais jogo de cintura, mais estratégia neste palco para conseguir segurar as pessoas. Mas o online é a forma que a gente consegue alcançar mais pessoas. Ele sempre vai ser importante para isso. Então, a gente vai precisar ter esse jogo de cintura aqui. Quando a gente... Daqui, a gente vai buscando, inclusive, ferramentas, ou que a gente precisa aprender a usar o Meet, aprender a usar o Zoom, ou ferramentas que a gente vai ter que comprar, dependendo do caminho que a gente vai, mas a gente vai começar a desenhar todas essas metas aqui. Só que não adianta só pensar em carreiras e negócios. A gente precisa pensar na nossa saúde e bem-estar. E aí, por exemplo, tá? Tudo aqui é exemplo só para vocês, colocando de vocês. Estabelecer uma rotina de exercícios físicos, ter equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Eu já falei isso em outros encontros, eu amo trabalhar. Para mim, trabalhar não é um problema. E não é mesmo. Porém, eu não quero ser uma mulher que só trabalha, ou que, de repente, se dá conta que a vida pessoal ficou um pouco perdida. Ou que chega lá para frente e percebe que perdeu momentos com amigos, com familiares, Eu não quero ser essa mulher. Então, se eu tenho como meta ter equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, o que eu começo a fazer aqui na minha agenda? Então, aqui, colocar atividades, por exemplo, em família na agenda. Então, é mesmo quando a gente coloca que, esse final de semana eu vou procurar fazer uma atividade em família ou com os amigos. A gente realmente se policiar. Se é algo que para mim é importante, anota, se obriga, porque o tempo passa muito rápido, gente. Sem despertar nenhum gatilho de ansiedade, Deus me livre. Mas sim, hoje é dia 23 de janeiro.
E na minha cabecinha, parece que foi ontem que a gente estava vendo a nossa roupa do Celebra. E o Celebra foi dia 7 de dezembro. Então, quer dizer que já passou mais de 30 dias, né? O tempo passa muito rápido. E uma das coisas que eu coloquei para mim em 2025 é que eu não quero mais uma vida tão corrida. Então, o que eu preciso fazer? Prestar atenção nas minhas atitudes. Só que, se a gente não anota, a gente se sabota. Então, a gente vai começar a colocar na nossa agenda também essas coisas. E assim a gente vai fazer para essas 5 áreas da nossa vida. Relacionamentos, vamos pensar ele de uma forma geral. Para quem tem um relacionamento, então, o que eu preciso fazer? Quais são as minhas metas? E pode ser uma viagem, pode ser conquistar alguma coisa juntos, pode ser ter mais tempo, pode ser voltar a tomar vinho com o meu parceiro, qualquer coisa assim. Como pode ser os relacionamentos no geral. Às vezes, a correria fez a gente se isolar. Às vezes eu sou aquela pessoa que fala, sim, vamos marcar. E não marco nunca. Se eu falo, tá bom, vamos marcar, mas no fundo eu não quero, tá tudo bem. Lembra que eu falei que aqui a gente vai ouvir, não vai julgar. Essa vai ser a nossa frase de 2025. Eu escuto e não julgo. Essa vai ser o nosso lema. Mas tem pessoas que, putz, eu realmente podia ter marcado. E aí? Vamos retomar isso? Porque isso faz bem, inclusive, para a nossa criatividade. Isso desafoga, dá um respiro. E palestrante precisa ser criativo. Treinador precisa ser criativo. Líderes de equipes e de movimentos precisam ser criativos. A nossa criatividade está ali o tempo todo. E se a gente não faz essas coisinhas fora da caixa... Finanças. Quem ainda não colocou a meta financeira de 2025, não pode... Eu não quero essas loucas trabalhando sem saber quanto querem ganhar. Certo? Hoje é quinta-feira, vocês têm até domingo para escrever quanto vocês querem faturar. Porque senão a gente vai continuar deixando a vida me levar. E aí a gente consegue fazer algo muito fácil. Porque a gente começa colocando o desenho... a minha financeira levantando a mão. Já te dou espaço, Tati. A gente começa... coloca o anual. Quanto que você quer faturar nesse ano? Só que divide depois pelos meses. Porque a primeira vez que eu coloquei o anual e aí eu dividi pelos meses, eu falei, Deus me livre ganhar só isso no mês. A nossa mente não sabota. Coloquem lá o anual e depois vai trazendo isso pelo mês. É a mesma coisa de pensar, e aí eu vou passar a voz para ela, porque ela sabe disso, e ela vai ser convidada para ter um encontro aqui especial com vocês, para deixar a mente financeira de vocês muito organizada. Mas é assim, MEI tem que faturar no ano 80 mil. Uau! Gosto desse número. Eu particularmente adoro. 80 mil é um número que me agrada. Divide isso no mês. Deus me livre, não paga as minhas contas. Né? Ou então, pode até pagar, mas não é a vida que eu mereço ter. Exatamente, de mentalidade de empresária. Tá? Empresária ganha mais. Eu vou passar para a Tati e Nádia, segura esse empresário aí, que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Tati, pode falar. Fabi, obrigada. Meninas, boa noite. Beijo. A Fabi falou algo importante. O quanto vocês querem faturar. Mas se você está abrindo um escritório ou algo assim, você tem que pensar o quanto vocês querem lucrar. Então, já que a Nádia trouxe o gancho da empresa... Oi, Nádia! O gancho da empresária,
Então, que vocês também se apeguem nisso. Olha, não, mentaliza o quanto eu quero lucrar esse ano. Porque às vezes você começa a dar uma demanda e você, vamos supor, a Nádia de RH, hoje ela está sozinha, mas ela pode ter uma pessoa para ajudar ela. Então, ela coloca o quanto ela quer, mesmo tendo aquela pessoa que ela tem que pagar. Ai, desculpa, Fabi, eu não podia ficar sem essa, amiga, eu tinha que falar isso. Acho ótimo, isso mesmo, Tati, obrigada. E tá vendo como isso, tipo, a gente precisa olhar para finanças, porque começa a trazer outras coisas. Opa, peraí, vou dividir isso por mês. Opa, peraí, quando a gente for, vou colocar como um exemplo aqui para vocês. Então, vamos colocar assim, anual, um exemplo. Aí eu vou pegar este número que eu coloquei no primeiro momento, então vou dividir pelos 12. Lembrando que é o que a Tati falou, a gente tá falando, começa falando de faturamento, porque a gente vai querer falar o quê? De lucro. Então, 380 mil, quando a gente divide pelos 12, a gente vai dar aí um 31.600 e pouco. Então, a gente vai trazer o mensal. 31.666. Quando a gente chega no mensal, a gente vai começar a colocar aqui as atividades que a gente vai fazer para ter essa renda. E aí, aquele momento da transparência. Você sabe quanto você custa para viver? Hoje não é aula de finanças. A aula de finanças vai ser lá com a Tati. É só provocação hoje. Quanto eu custo para viver? Porque às vezes a nossa mente. Aí o bicho pega. Alguém já parou para olhar esse lugar? Porque aí a gente se sabota. O que a gente faz? Quando a gente vê um número aqui, 31, tipo, nossa, meu sonho. Mulher, você custa 20 mil se você for olhar. Então a gente precisa olhar para esse lugar. Então, eita, que mulher custa caro. Custa, né? Se a gente for colocar realmente tudo. E se a gente está falando desse lugar de empresária, a nossa imagem é um investimento. Não adianta fugir desse lugar. Então, a gente vai colocar esse valor. E aqui, assim, sejam reais com vocês. Tá? A gente está falando de meta de 2025. Esse anual aqui pode ser o que a gente falou lá do MEI, dos 80 mil. E eu vou trabalhar na mente de vocês como, no mínimo, empreendedoras, mas a gente está caminhando para esse lugar de empresária. É aí que a gente vai organizar e mudar tudo. E se eu divido esses 80 mil, a gente vai ter um mensal de 6 mil, que talvez, na situação atual, seria um alívio. E tá tudo bem. Mas coloquem isso no papel. Porque pode ser que essa meta aqui, por exemplo, dos 6 mil, vai chegar lá em julho e você vai falar, putz, já bati isso. Olha, consigo colocar essa meta para mais. É isso que a gente quer. É lógico que quando falo, você divide isso pelos 12 meses, você entende que você pode mais, tá? E aqui a gente vai começar a destrinchar mesmo as atividades. Por exemplo, analisar quanto eu custo. A Mônica colocou anual, mensal, semanal e dia. Dia me dá crise. Dia que rola um negocinho aqui. Dia mexe comigo. Porque tem dia. A gente para de gravar nesse momento. Tem dia que eu não quero fazer nada. Ah, tem dia que eu tenho uma lista de coisas para fazer e aí minha sobrinha aparece olhando para mim e eu falo, esquece tudo. No outro dia eu tenho que correr atrás do prejuízo, né? Então, dia ainda mexe com o meu coraçãozinho. Até semana eu estou ali, tudo bem. Mas vamos trazer, então, essa análise de quanto eu custo,
traçar metas. Traçar metas semanais. Entender quais produtos e serviços eu tenho, como que eu quero aumentar meu faturamento se eu não tenho nem claro o que eu vou vender. E aqui a gente vai destrinchando. Talvez, quando você começa a destrinchar isso aqui, você vai ter um insight de algum serviço que você pode colocar. E eu já vou dar spoiler, porque a Mônica tem uma missão esse ano. É fazer com que todas vocês tenham um infoproduto para que isso fique gerando lá. Então, não vamos terminar o ano, a não ser quem me abandonar no meio do caminho, e aí problema de vocês, se não quiserem mais serem ricas e maravilhosas, senão vocês vão terminar o ano com algum infoproduto rodando lá. Tá? Tem um só info. Boa, Su, você já tem um lá rodando? Abre o microfone que eu quero te ouvir. Tá me escutando? Boa noite, Deusas, tudo bem? Boa noite, tudo? Olha, esse papo de números, Tatiane Rizzi, você vai ter que me ajudar. Eu vou falar sobre mim. Caraca, pensar que nem a Fabi falou, dia, é horrível. A minha meta, na hora que eu coloco o dia, cara, tem semana que eu não, é zero. Eu falo assim, aí, não vou chegar no número que eu quero. Né? Então, e aí eu comecei a pensar em algumas coisas já, né, Fabi? Então, no caso, eu lancei a minha jornada sensorial na Eduz. Legal. Né? Tem um pacote lá. Tipo, tô falando dela bem pouco ainda. Então, eu preciso começar, né, a ter mais aí divulgação sobre ela, explicar realmente o que seria. Tá. Mas eu acredito que essa parte de finanças, para a gente que quer ser empresária, empreendedora, enfim, eu tenho outro CLT, então eu me perco nisso, porque aí o outro me garante. Então, eu acabo, tipo assim, eu vou aqui, supriu aqui, então, desse lado, eu deixo um pouco a desejar, eu acho que, sabe, esse ano eu preciso muito de constância, é a minha palavra do ano, constância e foco, para eu poder chegar aonde eu quero, né, senão a gente se perde fácil. Minha sugestão para você é começar. Já que você tem um CLT que tem aí uma estabilidade, isso às vezes faz a gente ficar meio tipo, tal, né? Dá uma sabotada. Coloca o seu faturamento, pode até aqui, depois no seu mapa, separar. Tipo, então, quanto é previsto para você ganhar no seu no CLT, vou chamar assim, porque ali já tem uma margem sua, e quanto você tem de meta para ir no seu negócio. Porque você começa, e aí isso é mente mesmo, você começa a olhar separado. Tati vai ensinar a gente a separar as contas, a fazer tudo que a gente precisa, mas a nossa mente precisa já começar a entender isso, né? Porque tudo começa na nossa mente. Então, quando a gente escreve, a gente já escreve separado, a gente já começa, tipo, peraí, ó, aqui, então vamos pensar que, putz, vai chegar em setembro, você quer fazer uma viagem porque você vai estar de férias e você não queria mexer no valor do seu CLT, por exemplo. Mas como está o seu faturamento no outro? Porque isso traz, inclusive, a motivação. No começo, quando a gente está nesse lugar de empreendedora, não adianta. Vendas tem a ver com motivação. Né? É lógico que a gente vai falar sobre a estrutura da empresa, sobre organizar isso, sobre ter uma empresa redondinha, é lógico. Mas eu não vou ser idiota de falar que, na verdade, a gente quer ganhar mais dinheiro para poder fazer coisas para nós. Seria muito ridículo, porque muitas desistem ou porque muitas afundam a empresa. Porque quando chega nessa hora de falar que, tipo, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa,
Se a minha mentalidade não está boa para isso, eu me vejo trabalhando e não tendo dinheiro. Então, por isso que eu falo assim, a nossa mentalidade precisa ser trabalhada, a gente precisa ter essa clareza, a gente precisa, tipo, respirar, entender, traçar as metas, e aí por isso que a aula da Tati não vem no começo. Porque eu vou mexer na cabeça de vocês primeiro, para que quando a Tati colocar a lição, que ela é uma fofa, mas financeiro vai ser sempre financeiro, a gente faça com mais consciência. E qual é a nossa meta aí? Com mais leveza também, né? Porque quando a gente vê isso, então, é bem isso, né, Eli? Como que o dinheiro não é meu? Eu estou ralando feito uma louca, e aí vem falar que o dinheiro não é meu, é da empresa. Mas já vamos começar a traçar e a definir essas coisas. A gente depois, com a Mônica em infoprodutos, a gente vai entender melhor o que a gente pode fazer, como pode colocar também esse caixa, fazer esse serviço, essa jornada no online ali, já vender, e aí vão vir algumas coisas, né? Ah, eu coloquei, falo sobre isso? Não. Tá, então vamos organizar para essa fala chegar? Porque, vamos então desenhar uma estratégia para colocar isso no tráfego pago e isso caminhar? A gente vai para esse lugar. Mas é exatamente por isso que é muito importante a gente começar o ano desenhando o que a gente quer. Porque senão a gente vai se atropelar. A gente começa a ter algumas coisas que a gente não está dando atenção, a gente começa a mexer em algumas coisas que a gente não... que atropela mesmo, eu acho que a palavra é bem essa, né? E aí vai chegar lá no final do ano, putz, olha, ali era uma baita oportunidade. Mãozinha levantada, Tati, pode falar. Tá no mudo. Falei, eu sempre precisava falar essa parte. Porque eu vou fazer, né, eu vou gravar meus vídeos, né? E aí, o que eu fiz? Eu amo agregar valor, eu amo aprender mais. Fiz um curso com alguém que PhD, isso, aquilo, enfim. E aí, eu vou pegando insights para eu fazer a minha apresentação. Então, se vocês têm dúvida do que vocês sabem, façam um curso, vê a pessoa. Eu posso ser bem sincera para vocês, eu fiquei tão feliz, porque ele me deu algo com uma fórmula mágica, que é uma fórmula que eu já uso. Então, assim, cara, eu falei, caraca, mano, eu também posso. Você tá entendendo? Então, peguem inspiração de quem já foi, assista, entre no curso sobre o que você faz. Vê como a pessoa faz, que aí você vai conseguindo ter mais facilidade, ver o que eles estão oferecendo, ver um, dois, três, quatro cursos, e dali tira um pouquinho, cada um faz o seu. Ai, falei demais, sabe? Mas é que tá dando certo pra mim, entendeu? Não, perfeito. E acho que esse é o lugar mesmo, da gente compartilhar coisas que estão dando certo para a gente, para que tudo isso aconteça. Mais um spoiler, Mônica, que me desculpe, mas vocês hoje têm aliados, nós temos, né? Inventaram uma abençoada inteligência artificial que ela, muito bem utilizada, ela nos entrega muita coisa. E a nossa ideia é que vocês aprendam alguns recursos para facilitar, inclusive, isso. Qual que é o problema da inteligência artificial? É igual o chat GPT. Se eu copiar e colar, que merda. Né? A gente vira um robozinho. Se eu pegar o que ele me escreve, usar como inspiração e eu colocar as minhas palavras ali, gente, esse é o caminho. Para que eu vou dificultar se eu tenho hoje ferramentas que nos facilitam? Né? Então, a gente vai aprender, inclusive, a mexer com essas ferramentas. Esse ano promete. Esse ano só vai sair desse movimento pobre quem, com todo respeito, nasceu para ficar pobre mesmo. Porque, olha, a gente vai conquistar isso juntas. Eu me recuso a chegar no final de ano ouvindo problemas financeiros. Que seja milionários. Eu só quero problemas milionários agora. E aí, a gente não pode esquecer do desenvolvimento pessoal. E quando a gente coloca, exatamente, destemidas e milionárias, desenvolvimento pessoal. E aí, aqui, vai ser uma bronca mesmo.
Vocês estão proibidas a fazer cursos, ou comprar cursos, ou nananã, que vocês vão continuar não assistindo. Curso para ter na vitrine da Eduz, Hotmart, a gente já tem, ok? Encerra por aí. Então, quando eu falo de desenvolvimento pessoal, eu não estou falando de vocês buscarem outro curso, pelo amor de Deus. Nos 3 primeiros meses, ninguém compra curso nenhum. Dá uma segurada para a gente ter certeza do caminho. Mas é assim, rever assuntos que você está querendo se desenvolver. Pega dos cursos que você já comprou e dá uma revisitada. Traz esse desenvolvimento pessoal também como a sua espiritualidade, a fé, aonde for, como for. Isso também é desenvolvimento pessoal. Sabe? Olha para esse lugar e aí coloca metas. Quais são as suas metas como desenvolvimento, como pessoa? Às vezes pode ser aqui retomar uma leitura que a gente deixou, ter uma rotina de oração que a gente não tem, sair para meditar ou para fazer alguma coisa assim que a gente não faz, voltar para a terapia ou para algo que cuida da nossa essência e a gente parou. É olhar de verdade, mas não é comprar curso. Que eu duvido que vocês não tenham algum curso lá que envolva algum desenvolvimento pessoal e ficou lá. Eu duvido que não tenha algum livro que largou pela metade, né? E hoje a gente tem, inclusive, materiais e conteúdos maravilhosos no YouTube, inclusive, para a gente fazer esse movimento, tá? Então, são os 5 pontos, desculpa, da nossa vida que a gente precisa olhar e precisa definir metas. Quando a gente define metas, a gente coloca as nossas ações. Então, lembra da nossa frase lá. A gente precisa sonhar, a gente precisa planejar e a gente precisa agir. Senão, não vai ter resultado. Ah, a gente pode já falar de palco? Não, poderíamos. A gente poderia soltar muito conteúdo do palco, mas aí a gente pode chegar no final do ano e achar que a gente não teve resultado. Por que a gente não teve resultado? A gente nem sabia o que a gente queria, né? Então, vamos chegar no final do ano e ticando essa nossa lista. Eu vou depois compartilhar esse mapa com vocês, para vocês se guiarem, montarem aí mesmo o mapinha de vocês. Eu vou só trocar a nossa tela aqui. E aí eu já vou trazer alguns exercícios que vão funcionar para os nossos próximos encontros, porque quando a gente define as nossas metas, a gente está fazendo ali, na verdade, uma análise mesmo de autoconhecimento, porque eu entendo o que é importante para mim, o que eu quero conquistar, quais são os meus desafios, tudo isso é uma grande jornada de autoconhecimento. E quando a gente quer inspirar as pessoas, transformar a vida das pessoas, a gente vai falar da nossa história. A gente vai falar do que aconteceu na nossa vida. A nossa vida como inspiração para as outras pessoas. Pode ser que eu esteja numa palestra de 40 minutos. E aí eu vou dividir a minha palestra nos momentos que eu conto a minha história, nos momentos que eu trago o assunto técnico. Mas a gente precisa aprender a contar a nossa história em 3 minutos. É quase que um pitch, mas é a nossa história. E a gente vai começar com esse exercício. Por quê? Porque quando a gente escreve, ou quando a gente começa a falar da nossa história, ou a gente, quando termina, fala, putz, eu não falei disso, e era tão importante, ou a gente perde tempo demais em uma área, ou a gente nem lembra o que a gente tinha que contar. Isso não quer dizer que as palestras de vocês vão ser sempre sobre vocês, mas vai ser inevitável não trazer algo de vocês.
eu acredito que a gente vive coisas para a gente poder inspirar as pessoas. E eu passei a ter certeza disso. Quando a cada acontecimento na minha vida, por mais revoltadinha que eu ficasse, mais metida besta ali, depois eu entendia que, tipo, é por isso. Então, a gente vai rever a nossa história. E aí eu quero que vocês já comecem a fazer isso, porque eu vou avisar antes, mas vai ter um determinado momento que vocês vão contar as histórias de vocês aqui em 3 minutos. E aí, quais são os pontos mais importantes? O que é que a gente precisa falar e inspirar? É lógico, e eu vou dar aqui como um exemplo. Quem já acompanhou as minhas palestras sabe que tem pontos ali que eu dou um foco dependendo do que for o assunto. Então, se eu estiver com um público que a questão é voltada muito mais para a mulher, não como empreendedora, como mulher, a minha fala do momento da minha depressão é um momento de impacto. O fato de eu trazer outras questões pessoais traz uma inspiração. Quando eu estou numa palestra que eu vou falar para empreendedoras, quando eu trago que eu quebrei financeiramente mesmo, isso traz uma inspiração. Então, eu vou medindo o que eu vivi para trazer isso de acordo com quem é meu público. Ah, Fabi, eu preciso só contar as histórias tristes? Deus me livre. Deus me livre, porque senão a gente faz o quê? Todo mundo sai lá cortando os pulsos. Né? Então, ao invés da gente inspirar, a gente joga a derrota no ar, e a intenção nunca é essa. Quando eu trago uma história triste, quando eu trago na sequência a superação. E essa superação não necessariamente pode ser, por exemplo, eu tive uma quebra, minha empresa faliu, eu me vi endividada, tal. Não necessariamente a minha superação é o ficar milionária, mas a minha superação é ter saído daquele lugar, ter aprendido e não ter desistido, ou ter buscado caminhos para resolver aquela situação, ou explicar que sim, sentei, chorei, foram dias difíceis, mas eu precisei me reerguer e hoje aconteceu isso, isso, isso. É sempre algo que a gente traz de conquista. Então, como eu costumo fazer isso? Escrevam mesmo, livremente, a história de vocês, se mandem num áudio, mas vão construindo essa história. A gente, como palestrante, precisa ter a nossa história muito clara, com o que aconteceu no começo, no meio, sabe? Essa linha do tempo é muito importante. E aí depois vocês vão marcando os pontos que fazem sentido em situações de mulher, em situações de empresa, em situações que eu vou falar para empresárias, dependendo do foco que eu vou falar para casais. Vão marcando na história de vocês. Depois que a gente marcar esse compilado, a gente vai transformar essa história em 3 minutos. Tá? Porque a gente pode ter algumas palestras aí que o foco vai ser muito mais técnico do que a nossa vida. E quando eu falo muito mais técnico, é em cima do assunto de vocês. Mas o que movimenta as pessoas é a história de outras pessoas. O que conecta as pessoas é a história de outras pessoas. É uma fala ali que fala, isso faz sentido para mim. Tá? E aí, para a gente falar dessa questão dos 3 minutos, a gente precisa trazer à tona os nossos temas. Nossos no plural. Palestrante que só tem uma palestra, se lascou. Porém, não adianta você produzir 10 temas, que você também se lascou. Né? Então, assim, a gente traz a essência do que a gente vai falar, do que a gente vai comunicar,
E dali vão surgindo realmente os títulos e os temas das palestras. E aí essa é a hora. Lembra? Eu escuto e não julgo. A gente vai começar a jogar aqui o nosso boom de temas da nossa essência que a gente vai começar, porque vamos começar a montar as nossas palestras, né? A gente vai chegar ao momento que eu vou ter o portfólio lindo de cada uma de vocês, porque eu vou poder falar que vocês são palestrantes, treinadoras e tudo mais. Mas sobre o que essas mulheres vão falar? E aí a gente vai fazer o seguinte agora. Ai, que delícia. Eu vou abrir aqui o meu bloco de notas. E vocês vão ser muito práticas, porque eu não vou ouvir a história de ninguém agora. Eu só quero os temas. Lascou, é ótimo. É assim. É assim. No mínimo 1, no máximo 3. O tema solto, por exemplo, pode ser autoestima, pode ser empreendedorismo, e depois a gente vai brincar mais com isso, tá? É só para daí a gente começar a definir sobre, tipo, e é bem assim, gente, como que começa? Do que eu gosto de falar? É bem isso. Se puxar para um assunto, o que para mim eu tenho um assunto para caramba. E aí, é lógico, a gente vai desmembrando o que eu estudei, o que eu conheço, né? Então, por isso, no mínimo 1, para quem está muito no começo desse movimento, e aí, no máximo 3, porque se vocês vierem nesse momento com uma lista de 10, a gente não dá conta. Eu vou interromper aqui e vou abrir para a gente... eu vou abrir aqui no mapa mesmo. E aí, depois, eu levo isso para vocês. Deixa eu já desenhar enquanto vocês vão pensando, porque já sei que vocês não estão mais nem prestando atenção em mim, vocês só estão pensando o que vocês vão me responder. Eu sei, eu sei. Vocês estão me correndo, escrevendo assim, ai, gente, calma, vamos lá. Vocês vão levantando a mão ou eu vou chamando? O que a gente faz? Eles já levantou a mão. Então, ó, a gente vai começar, então, com a Iris, depois a gente vai para a Luana. Eu vou só compartilhar aqui a tela para a gente ir escrevendo junto. Espera aí. Eu vou colocar aqui, mas depois eu separo. Vamos lá. Então, quem vai começar é Iris Carvalho. Fala para mim, Iris, seus temas. Inteligência emocional, que é um tema que eu gosto muito, eu tenho me aprofundado bastante nisso. Desenvolvimento humano, que é a faculdade que eu vou começar a fazer. Então... Perfeito. Obrigadão, gatona. Tem mais algum ou a gente fecha nesses 2 por enquanto? Só esses 2. Fechou. Luana. Já que é para falar, né? Já fala logo para acabar com o desespero. Ai, Lu. Eu, assim, dentro das coisas que eu gosto muito de falar, eu coloquei espiritualidade nas terapias e terapias e as mudanças que ela traz. Terapias holísticas. Posso colocar como impactos? Pode. E pode pôr também a fisioterapia. Aí entra a fisioterapia nas terapias, né?
Vamos lá. Boa, Lu. Obrigada. Aí depois que a gente vai fazer, a gente vai começar depois a desmembrar mais, tá? Por isso que agora pode ser bem solto. Mãozinhas, Mônica. Vai ser sobre network, obviamente. Por favor. E eu quero falar também sobre... Depois a gente pode resumir, mas sim, só explicando. Não tem como, eu não vejo mais como ter resultados em marketing antes da pessoa se conhecer. Então, não tem como falar de resultados sem a parte do autoconhecimento, sabe? Uhum. Isso. Perfeito. Mais algum? Por enquanto, não. Fechou. Quem aparece aqui? Eli Alves. Eu. Ai, meu Deus. Então, acho que tá tudo meio que interligado, né? Eu acho que nem a Mônica aí. Eu acho que não dá para falar de empreendedorismo se a gente não falar, né, de inteligência emocional, se a gente falar de autodesenvolvimento. Acho que preciso falar de empreendedorismo ligado a tudo isso. Então, primeiro seria empreendedorismo. E aí eu deixei aqui desenvolvimento humano. Aí coloquei inteligência emocional, mas ao mesmo tempo mudança de mentalidade, que acaba que está tudo meio que interligado, né? Então, vou colocar eles juntos. Eu acho que desenvolvimento humano acaba, não sei se acaba abrangindo, né, tudo isso, um pouquinho de cada, né? Mas você quer falar do desenvolvimento? Olha, gente, depois eu quero até saber do colega dessa faculdade, viu, se vai fazer desenvolvimento humano. É na Uninter, que tem aqui na minha cidade, mas como é a distância, dá para estar fazendo de qualquer lugar. Nossa, eu estou querendo fazer uma pós esse ano e estou pensando o que eu vou fazer, alguma coisa relacionada à gestão, alguma coisa Peraí que nesse eu vou dar nível. bronca em vocês. Lembra que eu falei dos cursos que é para dar uma segurada? É verdade. É só no próximo semestre. É só no próximo semestre. Tá. Não é agora. É só no próximo semestre. E aí, eu vou colocar aqui mentalidade ao invés de desenvolvimento humano. Tá. Porque aí eu vou fazer um parênteses das coisas que eu ando vendo, tá? Tá. Desenvolvimento humano é algo muito amplo. Tá. Super, né? Então, assim, é uma infinidade de coisas. Onde a gente tem que tomar cuidado com os estudos. E aí vou falar como terapeuta holística, integrativa, ou seja, o nome que queiram dar, né, das minhas formações. Existe, sim, hoje, uma faculdade voltada para as terapias. O que acontece nessa faculdade? É um pouquinho de um monte de terapia que existe. O que acaba acontecendo? A gente conhecendo tudo e não se especializando em nada. Ou a gente conhecendo tudo e entrando em pânico do que a gente vai fazer. Tá? E assim acontece com, por exemplo, o desenvolvimento humano. Então, a minha sugestão para vocês vão olhando mais. E, às vezes, vale muito mais a pena já ir para algo mais específico do que as coisas que estão tão amplas. As tendências agora são cada vez mais a gente precisar de especialistas nas áreas. A gente precisa se posicionar como especialista. Então, por exemplo, as nossas formações de PNL entram no desenvolvimento humano. As nossas formações de terapia entram no desenvolvimento humano. E inúmeras coisas. Até alguns cursos de empreendedorismo que a gente faz tem o desenvolvimento humano. Então, pelo que eu estou vendo, inclusive de tendências, é melhor a gente buscar algo e ser um pouco mais especialista, porque isso fortalece a nossa autoridade do que ir para algo tão amplo. Exceto quando a gente ainda não sabe mesmo qual que é o caminho que a gente vai seguir, que
ainda vou conversar mais com a Iris, mas talvez seja mais o caminho da Iris, mas não acho que é o seu, Eli. Eu acho que você já tem uma caminhada em algumas coisas que a gente pode ir mexendo nas palestras e entender onde vai ser esse seu posicionamento, tá? Porque essa mentalidade, às vezes, a gente vai definir o público que você vai falar. E aí, por exemplo, vai ter uma palestra onde a Eli vai falar de mentalidade e empreendedorismo para aquela mulher para suas alunas do curso de depilação. Então, você vai trazer o quê? Esse começo, essa abertura dessa mente, essa tomada de consciência que é o negócio dela, que ela vai fazer, a gente vai por um caminho. Você vai falar para mulheres que querem abrir o salão de beleza delas. A gente continua falando de mentalidade e empreendedorismo, mas a gente vai pegar outros pontos, sabe? Então, assim, por isso que eu já comecei falando de segurem os cursos. Vamos desenhar um pouco mais a especialidade de vocês para a gente investir de maneira mais assertiva. E se não, depois a gente estuda, e somos pessoas que estudamos mesmo, graças a Deus, mas a gente não tem especialidade, tá? A gente vai brincar um pouco mais aqui. Su, você agora. Então, eu meio que me empolguei. Ai, meu Deus! Mas, assim, são todos assuntos que eu amo falar. Lógico, tem assuntos aqui que, tipo, se precisar falar, eu sei, porém eu tenho que me aprofundar um pouco mais. Tá. Né? Então, vamos lá. Sensorial, que é o que eu amo falar, né? Sensorial e prosperidade, que tem tudo a ver. Então, seria um tema. Tá. O outro seria pais, filhos e educação sexual, porque, infelizmente, né, os jovens de hoje não têm esse contato, os pais não têm, né, esse contato, não é nem sabedoria, né, não fomos ensinadas, né, a transmitir isso, então fica ali, né, uma lacuna entre pai e filho nesse quesito. Perfeito. O outro tema seria prazer, desejo e orgasmos múltiplos, né? Meu Deus, que objetivo. Eu tô usando aqui, eu amo falar sobre isso, né? Então, o quanto isso é importante para a gente, na nossa criatividade, na intuição, enfim, porque muitas pessoas, elas pensam só no sexo em si, né? Só que isso tudo vai muito além. Tá. Outro tema que eu amo também é energia masculina e energia feminina. E aí também, né, eu também trabalho com os produtos, então falar sobre empreender seria outro tema, né? Empreender com produtos de saúde íntima e saúde emocional. E aí entra agora os óleos essenciais também, que eu estou trabalhando. Aí seria no caso de empreendedorismo, né? Mas aí, nessa última questão, é algo mais específico voltado para os óleos e para os produtos com foco na venda? Ou algo mais de tomada de consciência? Não, eu pensei, na hora que eu estava escrevendo, assim, sabe quando a mulher, ela quer empreender? Nossa, eu preciso fazer alguma coisa, mas não sei como. Eu trabalho com muita mulher, né, que eu sou professora. E aí, ela sempre fala, queria vender alguma coisa, queria uma renda extra, mas elas não sabem como. Então, eu sempre falo, poxa, começa com produtos de saúde íntima, né? Não vai para a parte do sex shop, mas produtos de saúde íntima que a gente já trabalha com mulher, então fica muito mais fácil de você conversar com essa mulher, né, sobre a saúde íntima dela, né? Que nada mais é trazer um óleo aí essencial, trazer um hidratante pélvico, um clareador de virilha, né? Não só da virilha, como também das axilas, que faz parte da região íntima. Então, assim, ver que há possibilidades. Como eu já trabalho com esses produtos, então, sim, lógico, né? A minha expertise seria nesse quesito. Então, mostrar que sim, que tem possibilidades. E o empreendedorismo, assim, eu acredito, Fabi, que é ousadia.
Sim. Você quer ganhar dinheiro, você precisa se usar, entendeu? Eu não sou expert, mas assim, eu tenho o pouco de experiência que eu tenho, né? Que eu já venho aí trabalhando, que nem eu já tinha te falado, produto sex shop, aí não quis mais, agora estou nessa parte de produtos de saúde íntima. Meu, abre um leque do network, de você fazer parcerias, que aí você pode fazer parcerias com clínicas de estética, com fisioterapeutas pélvicas. Então, não é só a venda em si, mas você explorar todos esses caminhos. Então, tem uma possibilidade muito grande. Então, só não é 1 a 1. Então, mostrar que tem possibilidade que você pode ser ousada trabalhando com, no caso, esses produtos, né? E seria esse outro assunto que eu gosto de falar. É o último, tá, gente? Outro assunto que eu gosto de falar, que eu sempre gostei de falar e parei por um tempo, agora eu estou só focada no sensorial feminino, mas o que eu gostava muito de falar era sobre casal. Eu comecei meu Instagram falando muito sobre relacionamento amoroso, né? Então, um tema, e eu dei uma palestra 1000 anos atrás, num condomínio de um prédio, e eu falei, né, sobre o casal, não me lembro mais exatamente, mas era alguma coisa assim, casal, tipo assim, quando o casal ele está conectado, ele prospera em todas as áreas. Então, seria um tema que eu acho que é bem bacana também, né? Casal conectado, prosperam juntos. Lancei, aí depois agora eu que lute se tu for me... Tô ferrada. Vou te cobrar. Vou colocar aqui. Ó, e já vou usar o da Su, então, como exemplo. A Su, na verdade, aqui ela desmembrou o tema, né? Então, assim, vamos pensar que o assunto e aí os temas realmente das palestras. Então, tem 3 áreas aí, e, na verdade, aqui a gente pode até trazer esse para cá. Vou descer esse só para... Vamos pensar assim. Quando a gente traz os temas da Su, a gente pensa em energia, tema que ela vai falar, né? Assuntos que ela vai falar, vamos chamar de assuntos. Energia masculina e feminina. Deste assunto, ela vai trazer alguns temas de palestras, entre eles, casais conectados prosperam juntos. Entendeu? Que aqui é o assunto, energia masculina e feminina, ou seja, é a base. Esse não é o título da sua palestra, essa é a base, onde está o fundamento. Aí a gente vai começar que aqui pode ter 10 temas de palestra, a gente vai explorar. Quando a gente vem para outro assunto, que é sexualidade e saúde íntima, aqui também a gente abre um leque de temas. Então, que a gente vai ter o nome das palestras, a gente vai definir tudo, mas dentro desse assunto, né, dessa expertise de sexualidade e saúde íntima, o sensorial é a prosperidade, isso aqui nasce uma palestra, prazer, desejo e orgasmo múltiplos, isso aqui nasce outra palestra, pais, filhos, educação sexual, isso aqui é outra palestra, dentro desse assunto. Quando a gente traz o empreendedorismo, e aí eu coloquei aqui para formação de equipe, porque eu acho que a gente pode explorar a sua palestra aqui, nessa sua construção mesmo, porque você vai falar de um assunto específico, né, de um produto específico, e aí as palestras vão surgir, né, de como empreender na área da saúde íntima, a gente explora também os temas aqui. Então, na verdade, são 3 assuntos e que a gente vai explorar os temas. Porque é legal a gente já ter essa noção do assunto, porque quando a gente for se posicionar, como eu falei, com a especialidade vai estar aqui. Então, por exemplo, não quer dizer que continue assim, mas a Su é especialista em sexualidade e saúde íntima. Isso quer dizer que mesmo eu não sabendo ainda os temas das palestras, os nomes das palestras dela, eu já sei sobre o que ela atua. Vai ter em um determinado lugar, que um network, como a gente estava falando no começo, que ela vai perceber que esse assunto aqui não cabe. Ela vai se posicionar como
como especialista em energia masculina e feminina, que pode ser que a gente dê um outro nome, mas e as pessoas já vão pensar sobre o que ela fala. Então, um assunto vai nos trazer a nossa especialidade, e depois a gente vai definindo os temas das palestras, tá? Então, os outros a gente também vai puxar aqui, mas eu já quis colocar o da Su como exemplo para a gente ver que os assuntos estão aqui e a gente vai desmembrando as palestras. Certo? Quem mais não levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Então, Nádia. Vamos lá abrir o seu. Ora, Ana. Bora lá. Eu acho que eu poderia falar sobre muitos assuntos, mas pensando em ser especialista, tem pelo menos 3 assuntos que são mais técnicos, e tem um assunto que está mais voltado com propósito do que qualquer outra coisa. Vou começar por esse que é mais em relação ao propósito. Eu gostaria muito de contar a minha história, que é uma história de muita superação, de infância difícil, que é voltado para meninas jovens, que não precisam se conformar com privação, com relações abusivas, que elas podem dar a volta por cima. Quando você fala meninas jovens, eu imagino que você tem meninas carentes em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, eu vim de uma infância muito, assim, com muita privação financeira, nada faltava, mas não tinha muitas oportunidades. Minha mãe sempre falava para mim que era para eu estudar, né? Vou tentar contar em 3 minutos. Minha mãe sempre falava que se eu quisesse não ter uma vida como a dela, eu precisava estudar para ser alguém na vida. E eu me perdi durante um tempo e, enfim, fui mãe aos 17 anos e achei que nada mais daria certo. Tinha um relacionamento abusivo, quase vítima de agressão física, mas de muita agressão emocional, que me deixaram muitas marcas. Mas eu conheci pessoas muito boas na minha vida que me mostraram que tinha outro caminho, outro lado, que eu tinha que estudar, que eu podia fazer amigos, que eu não precisava estar naquela situação. E aí foi onde eu comecei a dar uma virada na minha vida. E aí fui estudar, larguei aquele relacionamento, encontrei uma pessoa legal, comecei a me destacar profissionalmente, fui conquistando as minhas coisas ao longo da vida. É propósito, dedicação, muita força de vontade para estudar, e hoje eu tenho uma vida relativamente confortável. Não estou onde eu gostaria, mas eu considero que é uma vida de sucesso, considerando de onde eu vim. Perfeito. Então, eu queria mostrar para outras meninas em situação de pobreza ou de vulnerabilidade que elas não precisam passar por isso também. Tá. Esse é um ponto. Perfeito. Qual a faixa etária dessas meninas que você vê? Eu imagino que sejam ali de 15 a 20 anos. Principalmente na fase de formação profissional. Que eu queria muito que elas tivessem incentivo para conquistar suas coisas, batalhar e estudar. Perfeito. Mesmo com filhos. Boa. Vou colocar como superação e a sua história para depois a gente desmembrar aqui direitinho, tá? Tá. Os outros pontos são mais técnicos, que estão voltados à minha formação profissional. Tá. Eu quero elaborar uma palestra sobre carreira e propósito. Eu quero uma palestra para novos líderes. Aí essas já têm intuito, o meu objetivo é financeiro. Que eu quero converter em mentoria e consultoria. Tá? E também sobre neuroliderança, que é o que eu estou estudando agora. Perfeito. São essas. É bastante coisa também, né? Não, dá para a gente desmembrar aqui inúmeras possibilidades. Porque as duas primeiras estão mais fáceis, assim, entre aspas. Eu tenho em mente a parte da superação, e a parte de carreira e propósito já está em desenvolvimento, todo o material por conta do curso. Tá. Que eu quero transformar em infoproduto também, a carreira e propósito.
Tá, boa. E aí as E eu sou outras. mentora de carreira, né? Então eu já trabalho com a mentoria de carreira, mas eu trabalho no online ao vivo. E aí eu quero transformar isso em infoproduto, para não depender tanto do meu tempo. Perfeito. Ou ser um produto na esteira. A gente vai explorar muito esses temas de vocês, inclusive para virar aí infoproduto. Boa, Ana. Adorei. Obrigadão. Tati? Eu vou falar o nome da palestra já, tá? Empreender sem sufoco. Fundamentos financeiros para quem está começando do zero. Ou para quem está começando a empreender. Empreender sem sufoco. Como que é? Fundamentos financeiros para quem está começando. Eu conversei com uma mulher, por isso cheguei entre atrasada. Ela atua há 10 anos, ela tem 3 postos de gasolina e ela não sabia muitas coisas que eu considero como básico, entendeu? Então, acho que essa informação é importante, não só para quem está começando, muitas pessoas que já estão empreendendo e não têm noção. Porque ela sabe do que ela oferece, mas não sabe da parte financeira. Com certeza. Ó, vou colocar o seu igual eu coloquei da sua, tá? Onde a gente coloca aqui o seu assunto, então, é empreendedorismo e finanças. E aí já temos aí um tema da palestra, que é empreender sem sufoco, fundamentos financeiros para quem está começando. Outro, eu tenho mais 2. Empreender com consciência financeira. Porque a parte financeira está muito mais relacionada com o emocional do que o conhecimento. Porque tem pessoas que às vezes não têm estudo, mas fazem, eu conheço na família, entendeu? Porque está tudo aqui, ó. E tem um outro que aí daria, acho, para ligar um pouquinho assim, para contar sobre a minha história, porque falar de vida pessoal com história, né? Riqueza interior e exterior, superando limites pessoais e construindo finanças saudáveis. Repete para mim, riqueza interior e exterior. Superando limites pessoais. Ai, caiu. E construindo finanças saudáveis. Também fui mãe aos 17 anos, e a gente com 17 anos de filho no colo, a gente imagina até a sociedade que a gente não vai para frente, entendeu? Então, eu criei a oportunidade de trabalhar com finanças, e graças a Deus, já estou quase 20 anos aí, e é uma história bonita, eu também gostaria de contar. Claro, claro. Porque, assim, o que aqui a gente vai colocar, né? Nas suas 3 palestras, Tati, vai ter um pouco da sua história, né? Tá. Porque é a sua essência. Então, nas 3 vai ter. O que às vezes acontece? Na primeira, a gente vai puxar mais um ponto que aconteceu, na segunda, a gente vai puxar outro ponto, ou dar ênfase em algum lugar, mas mesmo em palestras técnicas, vai ter um pouco da história de vocês. Por isso que é importante trabalhar essa história dos 3 minutos, porque mesmo quando a gente for falar, por exemplo, da Nádia lá no Neuroliderança, vai ter, porque é um momento que as pessoas vão se conectar com ela. Né? Então, assim, por que ela decidiu fazer isso? Mesmo que a gente coloque, seja o porquê dela, mas a gente vai colocar. Então, aqui a história de vocês vai vir, com certeza, aqui. E, lógico, a gente aqui se conhecendo já faz muito sentido os temas que cada uma trouxe, né? Dona Tássia. Abre o seu microfone para a gente falar dos seus temas. Isso. Eu tava demorando para saber onde é que era essa mãozinha aí, mas eu acho. Peraí. Eita, voltei.
para microempresas, para quem está começando mesmo, como a criatividade pode ser o seu aliado para crescer. E sobre não merecimento e amor próprio. Aí tem um terceiro que esse é para o futuro. Quando eu tiver coragem de ir nos palcos e fazer tudo, como perder o medo dos palcos. Já vou colocar esse. Eu vou adorar participar desse. Eu também. Eu vou adorar também falar sobre isso. Para quem não sabe, a Luana sabe, meu amor. Para quem não sabe, as meninas que estavam no Coisa Sabe, eu entrei em desespero. Só fiz uma vez, né? Só fui, fiz palestra uma vez e o meu bloqueio vai embora. E aí essa vai ser a palestra. Quando eu conseguir falar disso, estou lá. Não, ó, eu acho que já pode até começar a montar, inclusive, essa palestra. Amém. Quem viu a Tássia passando mal antes de subir no palco e depois essa mulher falando lindamente naquele palco, meu bem, quem não viu os bastidores não imagina o que aconteceu. Não imagina, eu acho que vai dar uma história linda, que eu vou contar com o maior prazer. Falar que eu estou e tananã, palestra já. Amém, vai ser uma delícia. Gente, faltou alguém? Porque como eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver a telinha de todo mundo. Mas pela minha listinha aqui, não, né? Não, foi todo mundo. Boa. Então, qual que é a nossa ideia? A gente já conseguiu trazer aqui o assunto de vocês. E aí, juntas, vamos explorando mais esse assunto. Mas é importante essa organização na nossa cabeça mesmo, sabe? Porque às vezes a gente já tem o tema lá na frente, mas a gente não é especialista em nada. Na verdade, a gente até a gente só não sabe no quê, né? E a gente pode ir começando pela nossa jornada mesmo. E se a gente olhar aqui, vai ser sobre a nossa jornada. Então, não vai ter como a Mônica falar de network sem falar da jornada dela nesse network. Dificilmente a gente escolhe temas que não fazem sentido com a nossa jornada. E pode ser coisas que a gente já curou e coisas que a gente está curando. Tá? Tem um quê meio terapêutico nessa questão dos palcos. Então, olhem com carinho para os assuntos. E se tiver alguma coisa que a gente ainda está curando, dê muita atenção a isso. Porque por tudo que eu já vivi nesses palcos e nessas falas, principalmente com mulheres, o que a gente está curando vem muito à tona, né? E se existe alguma questão ali, é porque sim tem um chamado para a gente falar. Então, vou usar esse da Tássia como exemplo, né? É entender bem isso, que eu tenho muito o que falar, né? A Tássia é uma pessoa que, eu já falei isso para ela, ela tem o que falar, e ela tem talento para falar. Lógico, vão envolver algumas técnicas que vai fazer organizar as ideias para estruturar essa palestra, confiança, exercício de respiração, de controle de ansiedade, tudo isso é técnica, né? Mas existe uma vontade de falar ali para o mundo. E quando existe essa vontade de falar para o mundo, é porque tem um chamado. E é porque a gente tem coisas que a gente viveu e que precisa levar isso adiante, tá? Esse caminho para a gente é importante, a gente começar a entender e a gente começar a se posicionar como especialistas. Por isso que eu vou pegar um pouquinho no pé de vocês para isso, mas a gente está montando essa jornada, tá? Então, assim, ai, meu Deus, não consegui. Isso é uma construção. Eu levei muito tempo. E mesmo, por exemplo, no meu caso da autoestima, falando e palestrando até entender que eu me posicionaria como uma especialista ali em autoestima.
Isso hoje é mais forte, isso hoje é mais direcionado, mas a gente vai mexendo. E por que é importante? Porque isso vai ter a ver com todo o conjunto da nossa jornada. O nosso Instagram, o conteúdo que a gente vai colocar, a forma que a gente vai falar, a forma que a gente vai se apresentar, estrategicamente, quando a gente estiver em algum lugar, quando eu quiser mandar, às vezes, uma proposta para uma empresa, daqui a pouco a gente está aí no mês da mulher, e é um mês para a gente mandar proposta, para a gente poder palestrar, quem já se sentir pronta para isso. E aí a gente precisa, né? Não dá para trazer só, eu falo sobre autoestima. Tá, eu tenho 800 pessoas que falam sobre autoestima. Eu deveria trazer você. Porque eu sou especialista em autoestima. E a gente dá um nome, e a minha palestra é tal. Já faz diferença. Certo? Fez sentido para vocês o que falamos hoje, ou ficamos aqui só falando abobrinha? Não? Perguntas, dúvidas, algum comentário antes da gente encerrar? Aqui, cuidando do papai. Não? Tranquilo? Quais são as nossas metas aí em conjunto para 2025? E eu sempre vou falar, e é uma das coisas que eu posso desistir de vários projetos, estou nesse momento abrindo mão de algumas coisas para dar foco em outras, mas eu quero que nós sejamos muito fortes na abertura de palco para as mulheres. Isso faz parte do meu eu, e tem alguma coisa aqui que grita por isso, então vamos fortes nisso. E o que eu peço para vocês quanto a isso? Comecem a ficar atentas. Nós somos uma família de verdade. Aqui a gente comemora, luta juntas. É para a gente compartilhar, é para a gente tirar dúvida, é para a gente dividir, mas é também para a gente compartilhar oportunidades. Quando a gente definir o tema de cada uma, o assunto de cada uma, às vezes eu vou saber de um lugar que a Fabi, nesse momento, não se encaixa, porque não é o tema da Fabi que estão procurando. E que nós sejamos essa rede para falar, Suzane, olha, tal lugar está chamando gente para isso. Mônica, olha, tal lugar tem não sei o quê. Que a gente, de verdade, seja um lugar que a gente contribua com o nosso desenvolvimento. Não que a gente fique lá, quieta, querendo só o nosso, porque aí deixou de fazer sentido. Certo? Posso contar com vocês nessa? Ótimo! Nossa, foto maravilhosa! Hoje eu não estou tão maravilhosa assim, mas a gente deixa... Tá tudo bem, é o calor. Vamos lá. Será que a Tati vai voltar? Agora sim. 1, 2, 3. Oi. Muito obrigada. Mulherada, boa lição de casa. Quero em breve ouvir a história de vocês em 3 minutos. Bom descanso, durmam bem. Até amanhã. Beijo.